Olá meninas, graça e paz, meu nome é Elis de Lacerda, estou aqui gravando mais um vídeo para vocês, compartilhando a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem colocado ao meu coração. Confesso que eu tenho andado um pouco tímida, mas hoje pulsou mais forte e eu vim aqui estar ministrando essa palavra com vocês que o Senhor já havia compartilhado comigo há algum tempo. Eu estava estudando, ruminando e hoje eu tô aqui gravando mais esse vídeo para vocês. Hoje eu mudei de cenário, tô aqui, ó, junto com o meu leão. Eu gosto muito desse quadro, Deus fala muito comigo através dele e eu resolvi gravar para vocês aqui nesse cantinho, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que o Senhor tratou comigo, sobre vigor, sobre força, sobre energia, ao se cumprir a promessa. Amém, queridas? Então, o título dessa mensagem é Tendo o mesmo vigor ao receber o cumprimento da promessa. Por que esse título? Porque quando o Senhor nos faz uma promessa, nem sempre ela vai se manifestar na hora, naquele momento. Muitas das vezes nós vamos precisar passar pelo teste do tempo. Amém, queridas? Eu tenho essa frase tatuada: só vive o processo, só vive o propósito quem passa pelo processo. Amém? Então, muitas das vezes é isso mesmo. Nós vamos precisar nos permanecer firmes no processo para viver o propósito. Então, é sobre isso que eu quero falar. Quando o Senhor ele nos faz uma promessa, nós já temos dele o sim e o amém. Se ele falou, tá certo, ok. Porém, nós podemos atrasar o cumprimento dessa promessa na nossa vida. Ou algumas pessoas podem atrasar o cumprimento dessa promessa na nossa vida. Amém? E o que nós temos que fazer? Nós precisamos nos permanecer firmes, regando com ações de graça e crendo naquilo que o Senhor nos falou sem duvidar. Até porque dúvida não agrada o Senhor. Dúvida é o contrário de fé. E nós só agradamos ao Senhor tendo fé. Amém? Vamos falar de 3 personagens da Bíblia que demoraram um pouquinho a receber o cumprimento dessa promessa, mas que quando eles receberam, eles tinham o mesmo vigor de quando a promessa foi feita. Eu vou começar falando sobre Josué e Caleb, sobre a terra prometida, a terra de Canaã. Deus, ele prometeu, ele fez essa promessa, a terra prometida, não só para Josué e Caleb, ele fez para todo o povo de Israel, o povo israelita. Só que esse povo duvidou daquilo que o Senhor tinha falado. Depois de ver tantas proezas no deserto, depois de ver tantas coisas que o Senhor havia feito por eles no deserto, maná, sol, sombra, colocando Deus à prova várias vezes, o Senhor lá com muita paciência com o povo, dando a eles exatamente aquilo que eles pediam, eles duvidaram. Isso está lá em Números 14, eu queria que vocês lessem tudo. Checasse na sua Bíblia, porque eu vou estar remindo o tempo, vou estar citando algumas coisas e lendo poucos versículos, amém, queridas? Então, esse povo, ele foi lá espiar a terra, e eles viram tudo que aquela terra tinha de negativo. Ah, lá tem gigante, nós somos como gafanhotos. Ninguém falou que eles eram como gafanhotos, eles que se viram daquela forma. Ou seja, quando o Senhor nos faz uma promessa, nós precisamos ver tudo de positivo que aquela promessa tem. Nós não podemos duvidar, titubear naquilo que o Senhor falou. E muito cuidado com a forma que você se vê quando o Senhor te faz uma promessa. Às vezes o Senhor promete para você que você vai viajar para um outro país e você fala: ah, mas eu, Senhor, nem tenho passaporte, nem sei falar inglês, nem sei como chegar naquele lugar, e começa a colocar um monte de desculpas. Eu estou citando um exemplo apenas, né? Eu não sei o que o Senhor prometeu para você e você ficou: ah, Senhor, mas a minha idade, o meu tempo, entendeu? Então, assim, se Deus falou, querida, Ele crê que você é capaz de receber aquela promessa. Ela vai se cumprir na nossa vida. Então, vamos ler um pouquinho? Lá em Números 14, no 7, nós vamos ler assim. Meu óculos, né, que me ajuda. A terra pelo meio qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Aqui quem está falando é Caleb. No 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais ao povo dessa terra. Porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Ou seja, queridas, no processo, Deus não nos larga sozinhas.
nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo. Não temais. Somente creia naquilo que Deus te prometeu. Não importa o que está ao seu redor, importa aquilo que está dentro, aquilo que o Senhor tratou com você. Então aqui Caleb, quando Deus prometeu, ele fez o quê? Ele creu. Amém? Vamos continuar lendo? Ainda em Números 14, a partir do 21, diz assim: porém, tão certo como vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá. No 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Naum. Ou seja, se você não crê, você não vê a terra prometida. Se você duvida, você não vai entrar naquilo que o Senhor te prometeu. Então qual é o segredo? Deus falou, tá falado. Demore o tempo que demorar. Porém, quando eu chegar a receber o cumprimento da promessa, eu vou ter o mesmo vigor. Vamos ver isso na palavra? Lá em Josué 14, eu cismo que eu tenho que tirar o óculos, gente, eu tenho que ficar de óculos. Lá em Josué 14:10 diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida. Isso quem está falando é Caleb. Como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor me falou essa palavra através de Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85, ou seja, se passaram 40 anos. Já agora tenho 85. Estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para combater, tanto a sair como para voltar. Ou seja, aqui ele afirma que ele tem o mesmo vigor, que ele tem a mesma força de quando ele tinha ao receber a promessa. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha 45 anos. E ele só entrou na terra com 85. E sabe de uma coisa, queridas? Não foi por conta dele. O povo ficou lá rodando no deserto, murmurando. E infelizmente ele sofreu consequência daquilo. Mas sabe, a palavra se cumpriu 40 anos depois. Mas aqui afirma que ele tinha o mesmo vigor. E vamos falar também sobre Abraão. Eu amo falar sobre Abraão. Abraão, quando recebeu a promessa de que Deus daria um filho a ele, ele tinha 75 anos, já que a gente está falando de tempo. 75. E ele só teve Isaac, a promessa só se cumpriu quando ele tinha 100. Só que vamos lá, quando ele teve Isaac, em um dado momento, o Senhor pediu Isaac. E ele foi para o monte para sacrificar Isaac. E você vai concordar comigo que se ele fosse um caquético, fraco, ele não teria como levar Isaac, levar o cutelo e ainda subir o monte para sacrificar o menino. Então ele tinha o mesmo vigor, queridas. Ele tinha o mesmo vigor. Anos se passaram, a promessa se cumpriu e ele tinha o mesmo vigor. Deixa eu te falar uma coisa, idade é número. Idade é só um número. Se você permanecer firme, querida, você vai ter o mesmo vigor. Deus prometeu, sabe? Eu não estou aqui falando contra os estudos, contra a ciência, contra nada disso. Eu estou falando da palavra. Com certeza tem outros exemplos aqui. Mas eu queria falar desses anos que são tantos, né, para nós. E eu não estou dizendo que você vai esperar 40 anos, 30 anos, 20 anos para que uma promessa se cumpra. Eu estou falando que você vai ter o mesmo vigor.
você vai ter o mesmo vigor. Sabe, queridas, o Senhor, Ele me fez uma promessa. E quando Ele me fez uma promessa, Ele me deu um sonho, exatamente esse. Ele me deu um sonho de Josué e Caleb na Terra Prometida. Eu estava com Josué e Caleb na Terra Prometida. Não me pergunta como, quem era Josué, quem era Caleb, nunca vi. Porém, o Senhor mostrou para mim. E o Senhor falou para mim, a promessa vai se cumprir na sua vida. E você vai ter o mesmo vigor de quando você tinha 23 anos. Sabe, eu agarrei aquilo que o Senhor falou para mim. E estou passando pelo processo. E em breve essa promessa ela vai se cumprir. E eu vou estar aqui compartilhando com vocês a respeito disso. Mas o que eu quero dizer para vocês, não retroceda. Não desconfie daquilo que o Senhor falou. Permaneça firme, faça a sua parte, sabe? Cuida da sua saúde, beba água, faça exercício físico, leia a palavra, ore. Faça o natural junto com o espiritual. Mas não duvida daquilo que o Senhor te falou. Você terá o mesmo vigor de quando o Senhor te prometeu, ao receber o cumprimento dessa promessa. Amém? Pai, eu te rendo graças pela vida das minhas irmãs. Obrigada, Senhor, por essa palavra tão simples e tão genuína, Pai. Onde nós aprendemos e entendemos que o Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é filho do homem para se arrepender. O Senhor sabia muito bem quais obstáculos nós iríamos enfrentar quando o Senhor nos fez uma promessa. Mas sabe, Pai, o Senhor permanece conosco. A nossa fé agrada ao Senhor e faz com que nós cheguemos cada dia mais perto daquilo que o Senhor prometeu para nós. Muito obrigada, Pai, por força, por vigor, por ânimo e por nós recebendo o cumprimento dessa promessa da mesma forma, com a mesma força, com o mesmo vigor de quando ela foi feita. Em nome de Jesus. Amém, queridas? Até o próximo vídeo. Espero vocês.